Creio que você já deve ter ouvido falar em medicina curativa e medicina preventiva. E quando nós olhamos a parte da Bíblia, ou olhamos a obra de Deus, o que o Senhor faz pelo seu povo e por todos aqueles que creem, é justamente isso. Jesus cura, é verdade, está escrito. É medicina curativa. Ele cura e é de fato. É fato que ele faz esse milagre acontecer. Mas o que mais Jesus faz é a medicina preventiva. Isto quer dizer, ele sempre está nos avisando, sempre nos mostrando o caminho certo, nos aconselhando, nos orientando. E logicamente que a grande maioria, assim como no corpo físico, é muito difícil alguém prevenir, assim também é no espírito. Normalmente as pessoas não previnem, as pessoas primeiro deixam acontecer o mal, primeiro vem a opressão, vem a depressão, vem a tristeza, ou vem a falência na vida financeira, ou problema no casamento, ou problema familiar com os filhos, para depois então buscar um médico chamado Jesus. Se na terra é assim, se no campo físico é assim, dirá no campo espiritual. Nós precisamos atentar que o Santo Deus de Israel nos manda avisos a todo momento. Olhando um texto bíblico onde o Senhor fala forte sobre uma guerra, está escrito bem assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Israel é povo de Deus. A Síria é o inimigo. Sempre o inimigo está em guerra contra nós. Sempre. Ele não vai parar nunca, porque Jesus Cristo disse que nós iríamos ser perseguidos. E esse rei da Síria, ele pediu conselho aos oficiais dele e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Então ele sempre arma uma armadilha para derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo, uma serva, uma família, uma empresa, filhos. Ele sempre está pronto para derrotar, porque o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro para nós: o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Bom, mas o profeta Eliseu, quer dizer, aquele que era o embaixador de Deus naquele momento, naquele lugar, a boca de Deus, vamos dizer assim, o profeta mandou um recado para o rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar onde os sírios estavam acampados, porque os sírios estavam com uma armadilha preparada. Bom, e a Bíblia diz que isso aconteceu várias vezes o rei da Síria preparava o mal, mas o profeta, o Deus vivo, usava o homem dele para ir lá avisar o rei de Israel para não passar por aquele caminho. Isso se chama medicina preventiva. Antes de acontecer o mal, Deus sempre está avisando, Deus sempre está falando. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Sim, e aí o rei da Síria ficou muito furioso e queria saber o que está acontecendo. Inclusive desconfiou até dos seus, perguntando: quem de vocês está me traindo? Porque toda vez que eu quero atacar Israel, eles se esquivam ou sabem do que está acontecendo. E um desses dele disse assim: olha, o rei, falando com o rei da Síria, com o inimigo, tem um homem lá, o nome dele é Eliseu, ele sabe tudo de você, até o que você faz no seu quarto. Isso é Deus, Deus sabe até o que nós fazemos no nosso quarto. Não adianta nós queremos esconder alguma coisa de Deus, não adianta nós engavetarmos alguma coisa. Nós não precisamos sair por aí falando para os outros, e nem devemos, mas para Deus nós sempre temos que abrir o coração. Temos que mostrar para Deus a confiança que nós temos nele, a intimidade, porque Deus está pronto para ouvir você. Talvez você tenha algo guardado. Abre o seu coração para o Senhor. E olha, o rei da Síria ficou tão furioso que ele esqueceu do rei de Israel e foi atrás de Eliseu. Bom, lutar com Eliseu naquele momento era lutar contra o próprio Senhor, porque ele era um enviado de Deus. E ele fazia exatamente o que Deus mandava. E todas as vezes que Deus ordenava: vai avisar o meu servo, vai avisar o rei de Israel, Eliseu ia. Por isso que Eliseu era um homem tranquilo, em paz. Numa dessas noites, o Eliseu estava dormindo na casa dele, tranquilo, o empregado também estava lá, e aí o empregado acordou e olhou para fora da casa e viu uma multidão de inimigos que o rei da Síria tinha enviado para matar Eliseu. E o empregado de Eliseu entrou desesperado dentro daquela casa e chamando o Eliseu: Eliseu, nós vamos morrer. Eles acamparam lá fora, muitos soldados inimigos. E Eliseu olhou e disse: que isso? Tranquilo. Mas como você fica tranquilo diante de uma situação dessa? Você não sabe que muito mais estão conosco do que com eles? Maior é o Deus que nós temos do que o Deus deles. Você precisa colocar isso na sua cabeça, ou permitir isso entrar na sua mente. Busque o Senhor,
Anda no caminho do Senhor, faça o que Deus manda, mesmo que a sua mente venha a reprovar. Isso acontece. Às vezes nós não concordamos com a decisão de Deus ou o caminho que Deus propôs para nós, porque nós temos uma formação diferente. Mas mesmo assim, passa por cima do seu eu e fica com o Senhor. Não deixe primeiro as feridas acontecerem. Lógico, se você está todo ferido, Jesus Cristo é aquele que toma sobre si essa dor. Mas para que deixar chegar esse momento? Eu penso que nós podemos resolver isso muito antes. O Senhor enxerga muito mais longe do que nós. O Senhor é um Deus de amor. Ele está sobre nós com a sua mão nos guardando. Mas nós precisamos entender que o que nos guarda são os conselhos de Deus. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus, que você pratica e segue o caminho do Senhor, pode ter certeza, tudo que você fizer vai dar certo. Isso está escrito em Salmo 1. Aqueles que andam com os que zombam de tudo que é sagrado, dos que não querem saber de Deus, esses vão para a ruína. Mas os homens de Deus não. Eles são homens que andam no caminho do Senhor. A Bíblia diz que tudo que eles fizerem vai dar certo. Sua vida é como uma árvore plantada na beira do ribeiro, que as folhas não vão murchar nunca. Isto quer dizer, não vai ter tristeza nunca, não vai ter depressão, não vai ter desânimo, porque pode até vir, mas logo você dissipa as trevas, porque o Senhor está com você. Ouça o conselho de Deus, anda no caminho do Senhor. Muitas pessoas até discutem a existência de Deus. Que isso? Olha, se eu existo, se você existe, é porque Deus existe. Quem faria algo desse jeito? Só Deus. Eu não sou uma explosão, eu sou uma criação de um Deus de sabedoria, assim como você. Deus existe, Deus está por você, Ele te ama, você é dele. Ande no caminho do Senhor e tudo que você fizer vai dar certo. Amém e graças a Deus.